Olá, começa agora mais um programa da TV Empreendedorismo, um programa que tem como objetivo levar a você as informações mais importantes para o desenvolvimento do seu negócio. E hoje eu tenho a honra de receber o Carlos Freitas, bastante conhecido em Franca, região, aliás, no Brasil, né, Carlos? Tem trabalhado muito pelo setor gráfico, tem uma indústria gráfica aqui na cidade de Franca, que faz trabalho para todo o Brasil, Nordeste, enfim, de ponta a ponta ele tem clientes aí em diversos segmentos. Carlos, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado. E o Carlos, a gente estava conversando antes da nossa entrevista, o Carlos estava me contando, 33 anos de indústria, Carlos. 33 anos. Como é que começou essa história? A história em si começou, meu pai era proprietário de uma pequena empresa, né? E nesses 33 anos atrás ele faleceu e a família teve que assumir. E assumimos, aí deu início a gente hoje ser o que somos. Cresceu bastante nesses 33 anos, né? Mudou muita coisa. Mudou. Ainda bem. É muito trabalho, né? Nada mais é para você conseguir alguma coisa com trabalho. É uma empresa que passou de pai para filho, deu certo, e hoje é uma empresa familiar ainda, né? Trabalha Sim. com a esposa, os filhos trabalham lá também? Não, os filhos não hoje. Os filhos já, como os outros, a gente passa uma fase ao contrário, né? Os filhos chegam, agora eles não querem saber da empresa, eles querem saber das suas vidas profissionais. Mas com certeza eles vão voltar para a empresa. Ó, tá dado o recado aí, como é que chama os filhos? Vinícius, Thalita. Aí, Vinícius e Thalita, tá registrado o recado aí, hein? O seu Carlos está aqui dizendo que vocês vão voltar. Isso é muito bom. Se tem espaço é bom, né, Carlos? Com certeza. Carlos, a gente estava conversando também, uma coisa interessante da gente registrar, deixar para o nosso empresário, deixar para os gestores que estão nos ouvindo. A gente conversou muita coisa, mas eu queria destacar um trabalho que você vem fazendo de disseminar conhecimento no setor dos gráficos, no segmento gráfico aqui na cidade de Franca, que é um trabalho envolvendo o Sebrae. Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Sim. A questão dos 90 dias atrás, em reunião com alguns colegas gráficos, e tem um setor que é muito prejudicado, que é o setor das pequenas empresas, né? As pequenas gráficas, que são praticamente familiares. E sempre estão reclamando que não cresce, não consegue trocar de carro, não consegue fazer isso. Então, o que a gente fazemos? Hoje, se a gente montar uma empresa, nós com um conhecimento um pouco maior, e querer passar para eles vão entender a gente como um concorrente. Então, hoje, como existe, né, o Sebrae hoje, que consegue passar isso para a gente de forma diferente, né, que é mostrando como fazer um custo, como as perdas, a gestão, a situação familiar, porque muitas vezes a gente comenta o seguinte, trabalha o pai, a mãe, o filho, o sobrinho, e no fim ele não considera isso como despesa, né? Então o custo dele vai ficar mais barato, a concorrência vai mais barata, mas no resultado vai ser mínimo, né? E aí ele não vai conseguir crescer ou tornar sua empresa de sucesso. São casos em que parece que o bolso do dono da empresa mistura com o caixa da empresa. É a mesma coisa, aí vira aquela bagunça. Justamente, não tem controle de nada, né? Simplesmente trabalha a olho nu, né? Eu posso fazer esse custo que dá para fazer porque conseguiu R$1.000 para pagar uma despesa, né? Sendo que lá vai faltar lá na semana que vem. Mas, ô Carlos, conta pra gente uma coisa. Você está ajudando o concorrente? Como é que é isso daí? Não é ajudar a concorrente, é ajudar a classe, né? Porque queira ou não queira, a classe crescendo, a gente cresce junto, formando novos profissionais, né? Tendo um produto com maior qualidade, porque a gente, quando estamos no interior, a gente sofre um pouquinho mais na questão de qualidade de profissionais. São Paulo, por exemplo, tem algumas escolas que treinam o pessoal. A Franca nós não temos, nós temos que começar do zero, né, e treinar. Então isso nós estamos com muita dificuldade, né? A gente ainda tem uma vantagem em relação à mão de obra concorrente em Franca, que é o setor calçadista, porque um piso salarial de gráfico hoje é R$1.150. Então se a pessoa entra dentro da empresa, né, e começar a trabalhar, ele já ganha esse salário. Então para nós, né, ter um diferencial de um profissional que chega aí a 2 a 2.500 é de 3 a 4 anos um treinamento. Então, para nós, se torna um pouco caro esse treinamento, entendeu? E nem sempre essa pessoa que entra não tem o perfil da área gráfica. Eu provoquei o Carlos agora com essa pergunta de ajudando o concorrente, porque o Carlos é uma pessoa que trabalha em vários clubes de serviços, é associado do Ciesp também, sempre contribuiu com ideias fantásticas, e ele deixou claro o seguinte, você pode crescer 33 anos, a gente estava falando da história da empresa, 33 anos. Então, quer dizer que é uma empresa que já está consolidada, cresceu muito, vende para vários lugares do país
E não precisa ter medo. Dividir informação é uma forma de fortalecer a classe como um todo. E se beneficiar, no caso aqui que ele está comentando, da mão de obra, de formação de mão de obra, que é um gargalo hoje que o Brasil inteiro enfrenta. Tem outro ponto, Carlos, a questão dessa união, ela pode trazer também uma força na luta para reduzir, por exemplo, impostos. Sim. Certo? Com certeza. A classe estando unida, né, você tem várias reivindicações que podem ser feitas. Tanto na área trabalhista, na área de imposto, na área de treinamento, de qualidade. Então, o grupo fechando, a gente pode, né, fortalecer a classe, ou o profissionalismo. Então, esse que é o intuito. A questão dos impostos depende do governo, não depende da gente, certo? Ou arrumar um tributarista, arrumar um advogado e tentar questionar algumas situações. Nós tivemos uma situação que a nossa classe não pôde se defender, que nós tivemos uma situação seguinte: você faz uma venda fora do estado, né? Entendeu? Que caracteriza o ICMS, né? E a prefeitura quer o ISS, entendeu? Então, é bem claro a legislação do estado, tá certo? Que ele determina nominalmente, certo? Alguns tipos de trabalho que não é ISS, é ICMS, é escrito nominativo. A prefeitura simplesmente ignorou, né? Ela só falou assim: todos os serviços incide imposto, todos os serviços. E nós mostramos pela legislação. Entramos com ação, com recurso, perdemos. Tivemos que pagar o ICMS e o ISS. Agora, com a nova legislação que mudou, a pequena empresa, tudo, já está tudo englobado, diferenciou. Mas antigamente nós tivemos que pagar esse diferencial de 5, 6 anos, que esses produtos que a gente vende para fora do estado. As duas prefeituras, às vezes, querendo o ISS, né? Teve um caso, eu lembrei agora do nosso amigo que deve estar nos assistindo, Paulo Galo, contando um caso mais ou menos parecido com esse teu. Ele foi prestar serviço numa determinada cidade, aquela prefeitura onde foi feito o serviço queria o ISS. E a prefeitura da onde ele tinha a indústria também queria. Então, quer dizer, tem que pagar duas vezes. Nem eles se entendem, né, Carlos? É complicado isso. É uma bitributação, né? E aí você vai já trazer justiça, o seu dinheiro que fica à mercê, né? Você tem que pagar ou fica aí a questão de multas e ônus que eles impõem em cima da gente. Ô Carlos, tem muito aluno de administração que a gente vem acompanhando, a gente recebe e-mails também, professores de administração, contabilidade, economia, que nos assistem. E eles têm a oportunidade, num bate-papo desse, de entender qual é a realidade do nosso empresário, não só através de livros, de pesquisa, mas numa conversa assim como a gente está tendo. Conta para os nossos alunos que estão nos ouvindo agora, e para os colegas empresários, o que você teve dificuldade lá há 30 anos e o que você enxerga hoje no mercado, quais são os desafios? Eles mudaram ou são os mesmos? For analisar friamente, é os mesmos, né? Quem for iniciar hoje vai ter a mesma dificuldade que eu tive 30 anos atrás. Certo que tem algumas vantagens hoje, né? Porque o mercado está mais aberto, né? Há 30 anos atrás, por a gente estar no interior, a gente tinha uma clientela mais corpo a corpo, mais pessoal, tá certo? Então isso era mais fácil administrar, né? Como as empresas crescem, ela se torna com mais setores, departamento de compras, então você vai se afastando daquele corpo a corpo que você tem com os diretores, né? Isso é uma coisa natural que acontece. Administrativamente, tá certo? Qual que é? 90%, eu posso dizer por mim aqui, é prática, entendeu? Se você vai fazer algum curso, vai estudar tudo, que lá chama-se teoria, porque na prática você vai ter algumas dificuldades do seguinte, chama-se fluxo de caixa, você fez um trabalho, o cliente devolveu, não vou dizer má fé, mas por conveniência dele, eu não vou receber esse produto agora, só daqui 90 dias, você já investiu em impostos, em mão de obra, tudo isso. E isso não está escrito numa aula de administração, está simplesmente, quando chamamos de reloginho, né? Compra, vende, recebe, e nem sempre está na mesma ordem, tá certo? Então isso que é a dificuldade da administração, você saber tudo isso. A questão trabalhista hoje, ela é muito mais séria do que 15 anos atrás, tá certo? A trabalhista hoje, o governo criou as EPI, que é correto, não sou contra nada, mas a gente entende que as EPI é simplesmente para o governo sair das indenizações, para passar a responsabilidade para nós, tá certo? E não estamos fugindo da responsabilidade. Só que ele cria essa situação das EPI, né? E o que vai acontecer? Bom, e a legislação é de 1935, 1940. Então ela me exige uma coisa atual e uma legislação.
Lá Então, do Getúlio Vargas. só temos deveres, não temos direito. Então, acontece um fato muito real hoje na empresa, que você faz todos os trabalhos para consolidar as EPI que o pessoal tem que usar, tá certo? E simplesmente o fiscal falar para a gente assim, ó, você tem que obrigar o cara a usar. Se ele não usar, você manda ele embora. E a mão de obra? Eu acho na rua ali outra mão de obra? Eu não consigo achar. Tá certo? Você põe norma, você põe direito, põe tudo. Mas você não consegue. Esse é o problema, porque a legislação não permite. E se ele não usar e a fiscalização pegar, a atuação é em mim, não no funcionário. Mesmo que ele assinou que recebeu, menos que está visualizado o que ele tem que usar naquele setor, naquela EPI, a responsabilidade é 100% do empresário. E se ele estiver isolado, se ele não se unir, fica mais difícil ainda combater coisas como essa. Com certeza. Né? Carlos, infelizmente, a gente não consegue segurar o relógio ainda. Nós vamos dar um jeito, em breve eu acredito nisso. Né? Tanta coisa que o povo vem inventando, remédio para viver mais, sei lá, terapia. Então, daqui para frente eu acredito que o mundo vai correr atrás desse negócio de segurar o tempo. Eu quero agradecer a tua presença, esse bate-papo, já deixar o convite para as próximas vezes, quando você puder. É uma agenda muito complicada, a gente sabe, e agradece mais uma vez por você ter reservado um tempo para conversar com a gente aqui na TV Empreendedorismo. Eu agradeço. Sucesso sempre. E a você que nos acompanha até agora, não troque o site, não mude o canal, porque daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista bastante interessante. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até logo.